Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Este é o quinto diálogo entre o professor Richard Wolff e o professor Prabhat Patnaik. Nos 4 episódios anteriores, discutimos tarifas, BRICS, guerra e socialismo, situando esses temas no contexto mais amplo do capitalismo e do imperialismo, ou de alternativas a isso. Hoje vamos discutir o declínio do Império dos Estados Unidos e o surgimento de um mundo multilateral alternativo. Nos últimos 6 meses, vimos uma mistura diametralmente oposta de discursos sobre a posição dos Estados Unidos no cenário global e, como consequência, sobre o estado da economia dos esportes dentro do capitalismo global. Por um lado, a grande mídia não tem poupado esforços para negar o declínio estrutural do Império dos Estados Unidos e do capitalismo norte-americano, agarrando-se a argumentos como a grande contribuição das ações de tecnologia dos Estados impulsionadas por IA, a ausência de uma alternativa ao dólar como moeda global, a capacidade de Wall Street de resistir ao impacto das tarifas e até mesmo analisando segmentos específicos do mundo empresarial dos Estados Unidos, enquanto ignora indicadores agregados mais amplos sobre o mercado de trabalho, inflação e confiança do consumidor, todos apontando para direções negativas. Por outro lado, também estamos vendo um otimismo bastante excessivo e às vezes uma celebração juvenil sobre o colapso do dólar, o colapso do Império dos Estados Unidos, o fim da dominação ocidental e por vezes até mesmo o fim do capitalismo. Minha percepção é que nenhum desses dois lados capta a realidade como ela está se desenrolando, embora a contranarrativa talvez seja mais precisa ao captar a direção da mudança do que a narrativa dominante, que está presa ao velho paradigma. Por isso, tenho comigo 2 economistas eminentes, 2 marxistas bem conhecidos do nosso tempo, o professor Richard Wolff e o professor Prabhat Patnaik, para responder às minhas perguntas. Professor Wolff e professor Patnaik, bem-vindos de volta à Índia e à Esquerda Global. Obrigado. Obrigado. Thank you. Muito aid you're small. Obrigado. Professor Wolff, if I could start with you. Professor Wolff, se eu puder começar com você, acho que um bom ponto de partida para avaliar o declínio do Império dos Estados Unidos e a ascensão de uma alternativa é o evento global recentemente concluído, que a grande mídia ocidental tem tentado retratar como um evento chinês, mas que na verdade foi um evento global. Estou falando da cúpula da OCS e da subsequente celebração chinesa do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial. Qual é a sua percepção sobre o que a cúpula da OCS, juntamente com a celebração do Dia da Vitória, refletem sobre o surgimento de uma alternativa à ordem geopolítica e econômica centrada nos Estados Unidos? Bem, para responder e retomar um pouco a sua ideia inicial sobre as 2 formas de enxergar isso, acho que eu argumentaria que ambas estão acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Você está certo na forma como as caracteriza, mas eu daria um passo atrás e veria essa coincidência, essa justaposição notável de perspectivas extremamente diferentes sobre o que está acontecendo, como um sinal de um momento de transição histórica, que é como vejo os eventos na China nos últimos dias. Isso é um marco, é um grande acontecimento, é a história sendo feita, por assim dizer. Mas é algo com várias camadas e tem, se me permite recorrer às minhas raízes hegelianas, muitas contradições envolvidas. Então, por exemplo, é um declínio, não o fim ainda, com certeza, mas um declínio da posição dos Estados Unidos. Não me resta dúvida de que é isso que está acontecendo em muitos níveis enquanto falamos. Esse fenômeno sobre o qual poderíamos conversar coexiste e interage com um processo em andamento chamado transição do capitalismo para um ou outro tipo de socialismo, que também acredito estar ocorrendo dentro e entre os mesmos países e movimentos envolvidos na ascensão do Oriente e no declínio do Ocidente. Não é uma coisa ou outra, é uma mistura. Se preferir, é um desenvolvimento desigual de diferentes processos sociais que acontecem ao mesmo tempo. E, para pessoas como eu, vejo muitas consequências positivas, não totalmente, mas muitas positivas, do que está acontecendo com China, Índia, Rússia
e assim por diante no Oriente. Acho que isso está mudando a economia mundial, provavelmente em uma direção irreversível. Vejo realmente como a evolução do capitalismo se afastando de seu centro de origem, Grã-Bretanha, Europa e assim por diante, para se tornar muito mais global. Nesse processo, não só muda sua geografia, mas também muda onde está o centro dinâmico de crescimento e onde está o declínio. Isso está mudando enquanto falamos. Mas, novamente, não vejo isso como uma perspectiva que nega, se recusa a ver ou subestima as lutas de classes, lutas entre trabalhadores e empregadores, que têm sua própria lógica e fundamento e que se deslocaram para o leste junto com todo o resto do capitalismo ao longo do último século. Essas lutas não vão desaparecer, não vão sumir. Elas podem assumir formas diferentes, podem ter arranjos organizacionais distintos, mas acredito que nossa análise precisa se concentrar na interação entre esses elementos, sem necessariamente torcer por um lado ou lamentar que a fase anticolonial ou anti-americana disso seja dominante por um tempo. Se eu pudesse dizer mais uma coisa, é como celebrar o anticolonialismo no século XX. Você poderia fazer isso sem ser cego ao fato de que burguesias poderiam surgir nos antigos países coloniais e se tornar o poder, se tornar a força dominante que molda o que está acontecendo. Isso não significaria que você negou ou deixou de ver as diferentes camadas de tudo isso. E posso te assegurar, o que estamos vendo aqui nos Estados Unidos, e que pode estar moldando exatamente o que estou dizendo para você agora, são os esforços desesperados, e eu realmente quero dizer desesperados, do regime dos Estados Unidos para se apegar à mitologia da dominação americana, para ir a extremos realmente extraordinários agora para mantê-la. E não estou falando apenas de algo físico. Mudar o nome do nosso Departamento de Defesa, que sempre foi uma piada, de volta para Departamento de Guerra já diz alguma coisa. A capacidade dos Estados Unidos, 3 dias atrás, de atirar e matar 11 pessoas em um barco a 1000 milhas dos Estados Unidos, um barco transportando sabe-se lá o que, de onde para onde, nada disso se sabe. Esses são pequenos eventos, sim, mas indicam uma luta que está acontecendo aqui e que finge estar no controle. E um último ponto. Estou morando aqui, falando com vocês de Manhattan, no centro de Nova York, e estou observando outro aspecto de tudo isso. Um jovem socialista e muçulmano está a caminho de se tornar prefeito da cidade de Nova York. Isso também faz parte de uma mudança que é complicada, mas que está acontecendo paralelamente ao regime Trump, que é o que recebe a atenção da mídia. Professor Patnaik, sua resposta. Let me get to the point. Sabe, deixe-me chegar ao ponto que o professor Wolff levantou sobre o desespero dos Estados Unidos. Acho que precisamos voltar um pouco ao contexto. Veja, todo líder do mundo capitalista geralmente precisa presidir uma difusão do capitalismo. A Grã-Bretanha presidiu a difusão do capitalismo da própria Grã-Bretanha originalmente para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, Austrália e outras regiões de colonização europeia no século XIX. Agora, essa difusão estava associada à prosperidade econômica na Grã-Bretanha, o famoso boom vitoriano, o boom eduardiano, e também estava associada à estabilidade social. Isso ocorreu em parte por causa dos déficits em conta corrente e em conta de capital que o país líder precisa incorrer em relação às áreas para as quais o capitalismo está se difundindo. A dívida que a Grã-Bretanha teve que assumir em relação à Europa continental ou aos Estados Unidos era algo, quero dizer, que precisava ser feito. Obviamente, é necessário manter seus mercados abertos e realizar exportações de capital. Mas isso foi, em grande parte, compensado pelo dreno politicamente imposto das colônias, por causa do qual, na verdade, a Grã-Bretanha não era um país endividado ou devedor na Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, a Grã-Bretanha tinha um balanço de pagamentos bastante forte. Era realmente o maior exportador de capitais do mundo. Não era um país devedor.
Ao mesmo tempo, havia migração ocorrendo a partir da Europa. Had migration taking place from Europe. According to Arthur Lewis, 50 million Europeans. Segundo Arthur Lewis, 50 milhões de europeus migraram durante o longo século XIX da Europa para as regiões temperadas de colonização europeia, o que na verdade conteve o exército de reserva de mão de obra e manteve o problema do desemprego sob controle. Além disso, como eles migraram para áreas onde havia terras disponíveis, e os ameríndios foram expulsos dessas terras, entre outras coisas, isso acabou elevando o salário de reserva na Europa, na Grã-Bretanha e assim por diante. Portanto, os salários dos trabalhadores melhoraram, o desemprego diminuiu, o exército de reserva foi mantido sob controle e o balanço de pagamentos não era um problema sério. Assim, havia prosperidade econômica, junto com uma espécie de estabilidade social associada à difusão do capitalismo no país líder. Mas, se você olhar para os Estados Unidos, é justamente o oposto. A partir de aproximadamente 1980, quando realmente ocorreu esse processo de globalização, a difusão do capitalismo para o leste asiático, para a China, por capitalismo quero dizer empresas capitalistas, para a China, Vietnã, Índia, Indonésia e assim por diante, isso está associado a uma realocação que tende a manter baixos os salários reais nos Estados Unidos. Não está associado a nenhuma melhoria em relação ao emprego. Any improvement vis-à-vis employment. On the contrary, unemployment and the reserve army. Pelo contrário, o desemprego e o exército de reserva nos Estados Unidos aumentaram. E, ao mesmo tempo, isso está associado a um aumento substancial no déficit da conta corrente do balanço de pagamentos dos Estados Unidos. Portanto, em ambos os aspectos. Na verdade, há estimativas, por exemplo, de que o salário real médio de um trabalhador americano do sexo masculino, em 2011, era ligeiramente inferior ao de 1968. Agora, isso é algo muito sério a se dizer. Mas, portanto, você tem uma difusão sob a liderança americana que gera sofrimento econômico para os trabalhadores, assim como instabilidade social, enquanto o oposto ocorria com a difusão anterior. Acho que é isso que, de certa forma, dá origem ao tipo de desespero ao qual o professor Wolff se referia. E é por isso que os Estados Unidos, todo esse terrorismo tarifário, toda essa questão sobre, você sabe, a ameaça ao dólar que isso representa, a ameaça potencial, precisam ser evitados, razão pela qual os Estados Unidos estão realmente adotando todo tipo de medida agressiva. Da mesma forma, a agressividade em relação ao Brasil, pelas medidas que o Brasil vem tomando, aproximando-se da China, a agressividade recente em relação à Índia pelo uso do petróleo russo, tudo isso são, na verdade, medidas desesperadas para sustentar uma situação em que, por um lado, há demandas pela difusão do capitalismo, que é o que o capital deseja, e, ao mesmo tempo, a angústia econômica e a instabilidade social que são geradas. Essa contradição é algo que os Estados Unidos não conseguiram superar e estão desesperados para superar. Desesperados para superar as custas de todo tipo de país do terceiro mundo. Não poderia concordar mais. E pense no que isso implica, certo? Você não vai resolver essas contradições resumidas de forma brilhante pelo professor Patnaik, impondo tarifas à Índia ou afundando barcos na Venezuela. O que você está fazendo? Uma coisa é agir com desespero dentro de uma estratégia que talvez traga algum resultado, mas acho extraordinário ver tanto desespero ao meu redor, sempre levando a um beco sem saída. Não entendo como isso acontece. E isso nos leva à visão, bastante difundida aqui nos Estados Unidos, de que temos um presidente sem estratégia, tão ocupado pulando de uma situação para outra, que não se tem a sensação de que existe algum plano que pelo menos possa levar a algum lugar. E aqui estão algumas outras coisas que me vêm à mente enquanto ouço o professor Patnaik. Na direita deste país, que está mais forte agora do que esteve por um bom tempo, a palavra mais frequentemente usada para denunciar os inimigos da direita é globalista.
Os inimigos da nossa direita são globalistas, e esses são, você sabe, pessoas de esquerda recebem esse rótulo. Grandes bancos de Nova York recebem esse rótulo. Os maus empresários e empresárias que querem manter o comércio aberto com o Oriente, todos esses são denunciados como globalistas. Toda a noção, já que são de direita, da linguagem do anticolonialismo e do anti-imperialismo não está disponível para eles. Ou eles não conhecem ou não querem se aproximar disso. Então eles tiveram que inventar o termo globalismo. Assim, eles entendem os últimos 40 anos, resumidos por aquela estatística sobre os salários reais que não só não aumentaram, mas na verdade diminuíram. Para eles, tudo isso é culpa do globalismo, e eles querem que os Estados Unidos rejeitem o globalismo. Façam de tudo para tornar os Estados Unidos o número 1. Assim, isso se torna uma estratégia de enobrecimento, de ampliação da autoimagem dos Estados Unidos. E só isso. E, portanto, punir Putin, ou punir Modi, ou punir Xi Jinping, ou punir qualquer um, é um sinal da dominação dos Estados Unidos. É uma espécie de política teatral que talvez sempre tenha existido, mas que hoje me parece extraordinariamente acentuada aqui. Vou voltar a algumas dessas questões econômicas e pretendo dedicar mais tempo a algumas dessas contradições econômicas no núcleo imperial, como estamos discutindo. Mas só para abordar, por um momento, se pudermos discutir a situação militar para acrescentar mais um ponto, a diferença entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, como o professor Patnaik explicou de forma perspicaz, também me pergunto se a situação militar é diferente, porque nos anos 1930, é claro, havia esperanças econômicas, reconstrução no sul global, ondas de descolonização, ou até mesmo esperanças de descolonização naquele momento. Mas a Grã-Bretanha não era tão poderosa militarmente, porque os Estados Unidos, a Alemanha, etc., estavam surgindo como alternativas. Hoje a China surgiu como uma alternativa. E a Ucrânia mostrou que a Rússia é definitivamente uma alternativa muito poderosa. Mas eu me pergunto se o poderio militar dos Estados Unidos está em declínio, porque estamos vendo os Estados Unidos bombardeando o Irã, ameaçando agora a Venezuela e já tendo ameaçado o Panamá. Invadir, remete a propriedade, e remete importe na Panamá. Remete a hidvlavthin tsiriu pedthin demo. Ele é real? How do you look at the so-called decline of the US military empire? Is it real? Que não Kaislin Rower says things. Sim, talvez o professor Wolff possa comentar e depois o professor Patnaik pode entrar. Bem, posso te dizer o seguinte. A quantidade de dinheiro sendo gasta tanto nas forças armadas externas quanto internas neste país está em níveis recordes. Então, se você quer saber sobre o compromisso da liderança do país com os gastos militares e o avanço militar, ele está tão forte quanto sempre foi e, de certa forma, muito mais forte. Quero dizer, os dois grandes aumentos no orçamento deste ano do governo dos Estados Unidos estão no Departamento de Defesa, que está prestes a ser renomeado para Departamento de Guerra, e, por outro lado, para Imigração, o ICE. O ICE vai receber 170 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, se entendi corretamente o orçamento. Isso equivale a estabelecer um novo exército interno, cuja função não é externa, mas interna. Capturar quem for designado, quem eles forem instruídos a prender e deportar as pessoas para todo o mundo. Parece-me que a lição da história é que qualquer país disposto a fazer isso em grande escala, da forma como este país está fazendo agora com imigrantes indocumentados, está a poucos passos de fazer o mesmo com muitos outros grupos, incluindo aqueles que são cidadãos, etc., etc. Portanto, estamos nos tornando muito uma sociedade militarizada.
O presidente já enviou tropas em seu primeiro mandato para Oregon e agora, em seu segundo mandato, para Los Angeles, com promessas que ele continua fazendo de que em breve enviará o IC, esse novo exército, tanto para Chicago quanto para cá, Nova York. Eu poderia continuar, mas estamos vendo níveis de militarização interna que nunca vimos antes. Isso costuma acontecer com as autoridades locais, prefeitos da cidade, chefes de polícia da cidade, dizendo publicamente: não precisamos e não queremos presença militar federal em nossa cidade. É apenas uma questão de tempo até que a oposição local, real ou fabricada, resista de forma violenta, e então o governo terá desculpa dessa resistência para fazer isso em larga escala, o que muitos americanos esperam, alguns com aplausos, outros com horror. Quando se trata do exterior, na verdade é bem diferente. A experiência da Ucrânia foi muito esclarecedora. Os Estados Unidos gastaram uma quantia enorme de dinheiro, forneceram uma quantidade enorme de armas para uma causa que agora está claramente perdida. E o que eles realmente queriam fazer, o que o Sr. Trump queria fazer, era simplesmente ir embora. Ficar fora do cenário quando a derrota final chegar, ao contrário de seus predecessores, que perderam no Vietnã, mas tiveram que conviver com isso, e que perderam no Afeganistão, e ainda tem que conviver com isso. Ele não queria ser o presidente que teria que conviver com a derrota na Ucrânia. Isso não está disponível para ele, pelo menos não parece estar nesse momento. Ele ainda pode tentar, mas há um grande debate nas Forças Armadas sobre quais conclusões tirar dos fracassos, e eu me refiro a todos eles: Vietnã, Afeganistão. Você poderia realmente acrescentar o Iraque, mas certamente inclui a Ucrânia. Quais são as conclusões a serem tiradas? Eles se afastaram de um exército de terra massivo para um exército militar de superarmas de alta tecnologia. Isso, dado o que aconteceu na Ucrânia, acabou sendo um erro enorme. Eles estão tentando descobrir o que fazer sobre esse erro. Como de costume, há um compromisso em que gastam uma quantia enorme de dinheiro e tentarão reconstruir o exército terrestre enquanto continuam investindo no lado de alta tecnologia. Mas o grande medo, e eu diria que todos nós deveríamos nos preocupar com isso, é que o que estamos vendo é um processo de análise que acabará levando à seguinte visão que vou compartilhar. Que os chineses reuniram, sob sua liderança, e agora, com a ajuda dos russos e também dos indianos, a capacidade de superar as armas de alta tecnologia, e que os Estados Unidos estarão constantemente ficando para trás, como já acontece em vários tipos de tecnologia. E obviamente eles não podem competir no nível de um exército de massa, porque todo mundo sabe que os Estados Unidos têm 4,5% da população mundial, enquanto Índia, China e Rússia juntas têm quase metade da população do mundo. A disputa nesse aspecto não é favorável. Por que estou dizendo isso? Porque a conclusão do que acabei de falar é: quanto mais cedo enfrentarmos o que está acontecendo na Ásia, maiores são nossas chances de sair dessa situação. E se não o fizermos, as vozes dentro dos Estados Unidos que não querem um confronto ou solução militar se tornarão fortes o suficiente para possivelmente mudar toda a base sobre a qual os Estados Unidos interagem com a Ásia. Só para trazer um dado, o orçamento do Immigration and Customs Enforcement de 170 ou algo em torno de bilhões de dólares, o que seria um orçamento anual de 31 ou 32 bilhões de dólares americanos, seria metade de todo o orçamento militar russo. Só para colocar isso em perspectiva. Professor Patnaik, se eu puder afinar um pouco minha pergunta, com base no que o senhor acabou de dizer. Não há dúvida de que grandes potências como China, Rússia ou até mesmo Índia não seriam mais intimidadas pelo poder militar dos Estados Unidos. Mas ainda me pergunto, minha pergunta direta ao senhor é: estamos entrando. O que é esse quadro de segurança multilateral?
estamos realmente entrando em um mundo onde nações menores, Venezuela, Cuba, Irã, Líbano, etc., têm alguma garantia de segurança? Ou estamos, na verdade, entrando, em termos de segurança, em uma rivalidade entre grandes potências? Uma espécie de nova Guerra Fria, em que, claro, as grandes potências não atirariam umas nas outras, mas a precariedade para o resto do mundo continuaria como sempre. The precarity for the rest of the world would remain as ever. Sabe, se eu puder voltar à forma como você fez sua pergunta da última vez, novamente, gostaria de traçar uma distinção entre o período anterior de hegemonia britânica e o atual período de hegemonia dos Estados Unidos. Quando o papel de liderança da Grã-Bretanha estava chegando ao fim, esse papel estava sendo transferido para os Estados Unidos, que era uma grande potência ocidental. Portanto, o declínio da Grã-Bretanha não esteve associado a qualquer declínio do Ocidente. A posição do imperialismo ocidental permaneceu tão poderosa quanto antes, mas foi uma mudança dentro do campo imperialista ocidental. Hoje, no entanto, o que se observa é que não há potências rivais dentro do campo imperialista ocidental. Na verdade, como você sabe, a ideia leninista de rivalidade imperialista não caracteriza realmente todas essas potências dentro do campo imperialista ocidental. Eles estão todos unidos. E, portanto, o declínio da hegemonia dos Estados Unidos também significa um declínio da hegemonia do imperialismo ocidental como um todo. Por isso, acredito que a militarização, ou a ameaça militar e assim por diante, é algo que, na minha opinião, não deve ser analisado apenas em termos dos Estados Small, mas sim em termos de todo esse bloco de países imperialistas. Agora, você deve ter visto que há discussões de que todos os países da União Europeia, assim como os Estados Unidos, deveriam destinar 5% de seu PIB para gastos militares. Agora, em uma situação em que não se permite que os déficits fiscais aumentem além de certo ponto, porque o capital financeiro globalizado não quer isso, isso necessariamente significaria um corte nos gastos com bem-estar social. Em outras palavras, os tipos de conquistas que os trabalhadores haviam alcançado imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, sob a égide da social-democracia, são conquistas que não apenas foram, em certa medida, revertidas, mas que serão drasticamente ainda mais revertidas nos próximos anos. Portanto, veremos de fato, se a meta de 5%, a qual todos eles se comprometeram, for alcançada, uma transição até mesmo dos últimos vestígios do capitalismo de bem-estar social para um capitalismo altamente militarizado dentro do campo imperialista ocidental. Agora, é claro, acredito que isso não vai restabelecer nem a hegemonia, nem superar, por assim dizer, as contradições do imperialismo. Pelo contrário, elas vão se acirrar ainda mais, porque isso vai intensificar a contradição internamente, na medida em que os gastos com bem-estar social estão sendo cortados. Portanto, essa forma de superar a contradição a qual me referi anteriormente é algo que não vai funcionar. Como resultado, penso que essa militarização do imperialismo que está por vir é realmente, mais uma vez, um ato desesperado que não vai resolver as contradições do imperialismo. Na verdade, isso faz parte de um longo período de transição. Vejo isso como um período prolongado de transição, cujo desfecho final provavelmente seria, espero e imagino que seria, algum tipo de movimento em direção a um estado de bem-estar social, tendo o socialismo como sua característica definidora. Se o capitalismo abandonasse o estado de bem-estar social, então esse estado só poderia ser restabelecido dentro de um modo de produção alternativo. Mas é claro, não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã. Mas é algo para o qual estaríamos caminhando, embora por meio de um processo prolongado de transição, no qual todo tipo de coisa poderia acontecer. Quero focar agora mais nos aspectos econômicos do Império dos Estados Unidos. Claro, o poder militar é um pilar importante. E como o professor Patnaik observou,
Dessa vez, é mais desestabilizador porque o declínio ou o desafio ao poder militar dos Estados-membros vem do campo oposto, diferente do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Em termos do poderio econômico dos Estados Unidos, duas coisas me vêm imediatamente à mente, e se pudermos abordá-las uma de cada vez. Uma, claro, é o poder das corporações americanas, e a segunda é o dólar. Podemos abordar outros aspectos, mas quero começar com esses dois pontos. Ainda parece que vivemos na era das corporações americanas. As sete magníficas: Meta, Amazon, Alphabet, Tesla e assim por diante. Alphabet, Tesla, etc., etc. And it's not just the corporations, but also the E não são apenas as corporações, mas também o surgimento dos gestores de fundos, como a BlackRock e a Vanguard, que na verdade são muito maiores do que essas corporações. É a quantidade de dinheiro que eles controlam. O que isso significa, professor Patnaik? Se o senhor puder começar, e depois o professor Wolff pode responder? O que significa realmente pensar sobre o declínio do império econômico dos Estados Unidos em um momento em que vemos a Amazon em todos os aspectos de nossas vidas na Índia e em grande parte do resto do mundo? Talvez não na China. China é um país diferente, onde existe uma alternativa para tudo. Mas em grande parte do resto do mundo, vivemos sob o poder dessas enormes corporações multinacionais. Nesta era, o que significa sequer falar sobre o declínio do Império Econômico dos Estados Unidos? Sabe, é por isso que eu não destacaria particularmente o declínio do poder econômico dos Estados Unidos. Sim, é claro, a hegemonia do dólar está sendo desafiada. A posição dos Estados Unidos está sendo desafiada. Mas acredito que as corporações americanas, como você disse, ainda são entidades dominantes em todo o mundo. O dólar continua sendo a moeda mais poderosa, e não há nada que realmente se aproxime dele no futuro próximo. É verdade que podem existir acordos comerciais em moedas locais, mas isso é algo que só pode crescer ao longo de um longo período de tempo. Então, acho que essa ideia de declínio dos Estados Unidos não deve nos dar a impressão de que é algo iminente. É algo que só pode acontecer ao longo de um período prolongado. E há outra coisa que realmente precisamos levar em consideração. Pegue a Índia, por exemplo. Agora, a questão é que o que os Estados Unidos gostariam particularmente que a Índia fizesse seria abrir seus mercados para produtos agrícolas e laticínios americanos. Isso é algo que vai colocar um grande número de pequenos agricultores indianos em grande dificuldade. Por outro lado, o fechamento do mercado americano para produtos indianos é algo que, em geral, o grande capital indiano e a classe média alta, mesmo que não sejam afetadas tarifas, não gostariam. Em outras palavras, a mudança da estratégia dirigista original do período Nehru para o neoliberalismo foi algo apoiado pelos grandes empresários e pela classe média urbana abastada. Agora, esse apoio não vai desaparecer. Eles gostariam de continuar tendo esse relacionamento com os Estados Unidos e, portanto, não se importariam em sacrificar os interesses dos agricultores indianos para manter esse relacionamento. Então, nessa resposta, há também uma luta de classes. E, portanto, a maneira como um país como a Índia, ou isso seria verdade para a maioria dos países do terceiro mundo, realmente se move, avança, em resposta ao tipo de desafio trumpista, é algo que também seria marcado pela natureza da luta de classes em evolução nesses países. E é isso que me dá esperança de que, em última análise, se países como a Índia vão enfrentar esse desafio, isso só pode ser feito com o apoio dos trabalhadores, camponeses e assim por diante. O que não vai se limitar apenas ao estágio do capitalismo, mas vai querer avançar em direção a reformas, mudanças nas relações de propriedade e assim por diante. O que eu chamo de transição para o socialismo. Professor Wolff. Há uma luta tremenda acontecendo dentro dos Estados Unidos. Não existe uma classe capitalista unificada. Provavelmente está mais desunida do que jamais vi. Deixe-me dar alguns exemplos. Basicamente, a Câmara de Comércio, que é uma grande organização que você poderia dizer que reflete a atitude geral da classe patronal aqui nos Estados Unidos,
não gosta do Sr. Trump, não quer as tarifas, é contra tudo isso. O porta-voz deles, a mídia que expressa seu ponto de vista, é extremamente crítica ao Sr. Trump o tempo todo, especialmente em relação à sua política econômica. Agora, eles não vão fazer nada até que fique claro, o que ainda não está, se o Sr. Trump pode sobreviver fazendo o que está fazendo. Se ele conseguir sobreviver, e por sobreviver quero dizer permanecer politicamente no poder, assim como literalmente continuar vivo, se ele conseguir isso, essa é uma questão. Então eles querem ver quais são de fato os resultados da política econômica dele, se é que se pode chamar assim. E eles ainda não formaram uma opinião definitiva. Eles não apoiam de forma entusiasmada o que ele está fazendo, de jeito nenhum. E isso, aliás, reflete uma mudança de poder aqui. Se eu pudesse fazer pelos Estados Unidos algo parecido com o que o professor Patnaik acabou de fazer pela Índia, então eu diria que sim. Há 7 ou 8 grandes empresas de alta tecnologia lá no Vale do Silício, na Califórnia, cujo modo de pensar e de ver o mundo está mais alinhado com o governador da Califórnia do que com o presidente, de quem eles não gostam. Por outro lado, o presidente demonstrou disposição para mobilizar o poder do governo americano para ajudá-los ou prejudicá-los, um por um, para subordiná-los. E literalmente ontem à noite ele fez um jantar onde convidou os chefes de todas as empresas de alta tecnologia, com uma exceção, Elon Musk, que foi excluído porque não é mais favorecido pelo Sr. Trump. Mas se essas manobras tarifárias não funcionarem, se provocarem reações, aliás, uma das mais frequentemente citadas agora, é a reação em que o movimento da Índia de se aproximar da China é apresentado aqui como um efeito colateral, uma reação à imposição pelo Sr. Trump da tarifa adicional de 25% sobre produtos indianos. Isso poderia ter sido explicado de 100 maneiras diferentes, mas foi colocado dessa forma, isso porque as pessoas estão muito nervosas. É por isso que os tribunais agora estão decidindo contra a legalidade das tarifas do ponto de vista da lei americana. Isso é mais um sinal da tensão interna sobre se a condição desesperadora do capitalismo americano, que aliás vamos colocar dessa forma, quando comecei a ser uma figura pública aqui, um dos meus trabalhos era fazer com que a palavra capitalismo voltasse a ser usada no discurso americano. Não preciso mais cumprir essa tarefa porque isso já foi alcançado. E claro, o verdadeiro motivo pelo qual isso aconteceu é que todos têm a sensação de que algo ruim está acontecendo com o sistema americano. Agora é possível que todo tipo de pessoa, inclusive aquelas cujo conhecimento de marxismo é zero, fale e vá de captor das normais ansiedades críticas surgiram uma notável. Então, a elite de alta tecnologia e os grandes capitalistas de risco, BlackRock, Blackstone e todos os outros, podem ter a atitude de que o restante dos empregadores americanos, grandes e pequenos, não importa. Eles não se importam com quantos deles sobrevivem, não se importam com quantos não sobrevivem. A perspectiva deles é global. Eles querem ser capitalistas no sentido de movimentar dinheiro ao redor do mundo da forma mais lucrativa, porque é isso que já vem fazendo de qualquer maneira. Primeiro nos Estados Unidos e agora em nível global. Eles fazem isso cada vez mais. O povo de Berlim teve que descobrir que os maiores proprietários contra os quais precisam lutar são a Blackstone e a BlackRock, porque eles possuem mais apartamentos em Berlim do que qualquer alemão, e assim por diante. Então é isso que eles querem. Eles querem um mundo global, não querem um mundo dividido. E as pessoas que trabalham em alta tecnologia, a mesma coisa. Eles não querem isso. Eles vão resolver as coisas com a China. Eles entendem que podem se beneficiar de uma grande tarifa contra os chips chineses e da proibição da exportação das máquinas que os fabricam. Mas eles não estão nem um pouco convencidos. E se o Sr. Trump tropeçar, eles vão descartá-lo. Eles vão se livrar dele.
Não quero exagerar, mas da mesma forma que o professor Patnaik falou sobre a burguesia indiana estar disposta a sacrificar os agricultores, de certa forma, ao longo do tempo nas lutas políticas, temos isso aqui também. Se pudermos discutir rapidamente sobre o dólar, e gostaria que fôssemos um pouco breves, porque ainda tenho mais algumas perguntas, vamos ver se conseguimos abordar esse tema. Tem havido muita discussão sobre o dólar. Como disse o professor Patnaik, o colapso do dólar é, na verdade, mais um mito do que uma realidade. Para citar alguns dados, 90% das transações de câmbio ainda passam pelo dólar. 50% do comércio de mercadorias ainda é feito em dólares e 60% das reservas ainda são mantidas em dólares. Claro, há um contraponto a essas estatísticas. O yuan está crescendo em termos de comércio, e também existem sistemas alternativos de pagamento que foram criados pela China, Rússia e outros países que estão colaborando. Mas, na verdade, têm surgido poucas alternativas ao dólar como moeda hegemônica única. É claro que estamos buscando uma cesta de moedas alternativas, mas o dólar ainda continuaria sendo muito dominante. Esse é um lado da questão. Mas, por outro lado, algo que observei como sendo diferente desta vez é que durante as tarifas, o dólar sofreu uma queda, o que é bastante incomum, porque grande parte do privilégio do dólar sempre foi que em tempos de incerteza, ele se valoriza, já que o capital retorna cada vez mais ao porto seguro quando há aumento da incerteza. Isso foi algo que vimos até mesmo durante a crise financeira global, antes de o Fed realizar aquelas operações de mercado aberto e o afrouxamento quantitativo. Mas desta vez houve uma queda, em que vimos grandes corporações e fundos soberanos tirando dinheiro do dólar e colocando em outros ativos. Professor Wolff, se o senhor puder responder à minha pergunta, já vi o senhor falando sobre o colapso do dólar. Gostaria de saber como responde à minha observação sobre a questão do dólar. Aqui está a minha opinião. Acho que o dólar está em uma trajetória de queda a longo prazo. Concordo com a professora Patnaik que essas não são coisas que acontecem da noite para o dia. E quero dizer que normalmente também não acontecem numa década. Elas acontecem de forma lenta e gradual. Mas a direção, tudo o que quero dizer quando falo sobre o colapso do dólar, é que sua posição incontestável, um pouco como imagino que foi a libra esterlina durante o auge do Império Britânico, está mudando. O dólar americano esteve no auge do Império Americano. À medida que o Império Americano declina, o dólar também vai declinar. Eles estão ligados. Mas não quero dizer algum desaparecimento repentino. Nada disso. E deixe-me explicar o porquê. O extraordinário crescimento econômico, e vou citar apenas China e Índia nos últimos 30 ou 40 anos, especialmente os chineses, mas também os indianos, foi alcançado, deixe-me lembrar a todos, sob a égide da dominância global do dólar. Muitos capitalistas chineses dirão que o papel global do dólar lhes proporcionou todo tipo de oportunidades, redução de custos, crescimento dos investimentos. Existe uma atitude ambígua. Há uma narrativa aqui no Ocidente de que o capitalismo, mais do que qualquer outra coisa, realmente não quer incerteza. Ele é impedido pela incapacidade de fazer o que deveria fazer, que é tomar uma decisão racional sobre onde investir seu dinheiro, considerando que os resultados desse investimento só aparecerão anos depois, e ninguém pode saber qual será a situação naquele momento. Há uma razão pela qual o maior momento de eureka intelectual de John Maynard Keynes foi quando ele percebeu a centralidade da incerteza e como isso desmontou a simplicidade excessiva da economia neoclássica inicial. É importante entender que a desvalorização do dólar aumenta a incerteza, e aí reside uma contradição. As próprias forças que gostariam, de forma abstrata, de ter uma moeda diferente, um yuan, ou uma nova moeda baseada em uma cesta de moedas. E sei que essas questões estão sendo discutidas por grupos de trabalho dentro dos BRICS, como deve ser.
Mas é possível ver que a classe capitalista até gostaria de seguir em outra direção, mas é contida pelos benefícios do dólar que já usufruem há muitos anos, e pelo risco de um período intermediário incerto que eles definitivamente não desejam enfrentar. Professor Patnaik. I would like to Professor Patnaik, gostaria de sugerir que, embora o dólar possa estar enfraquecendo em relação a certas moedas, na verdade está se fortalecendo em relação a várias outras. A rupia indiana é um exemplo óbvio. Qualquer país contra o qual o presidente Trump esteja realmente impondo tarifas punitivas é um país do qual as finanças especulativas e globalizadas estão tentando fugir, porque antecipam dificuldades com o balanço de pagamentos. Portanto, querem sair desses países. Já agora, a rupia indiana atingiu uma mínima histórica e é provável que isso continue nos próximos dias. is likely to continue in the days to come. So really it is a two-sided. Então, na verdade, é uma história de dois lados. Por um lado, o dólar pode estar se enfraquecendo em relação a certas moedas hegemônicas, a certas moedas poderosas. Mas eu acho que em relação a muitas moedas do terceiro mundo, o dólar está, na verdade, se fortalecendo. E eu não vejo, como o professor Wolff apontou, nenhuma substituição imediata para o dólar. Quero dizer, acredito que haveria acordos comerciais acontecendo entre vários países. Talvez acordos comerciais locais, e assim por diante. E esses ocorreriam em suas moedas locais. And those would occur in their local currencies. And over time, to the extent that these trading arrangements E com o tempo, na medida em que esses acordos comerciais crescem em escala e escopo, então é claro, haveria um declínio na posição do dólar. Mas eu não vejo, assim como, por exemplo, a libra esterlina foi substituída pelo dólar americano, eu não vejo o dólar americano sendo substituído pelo yuan chinês. Quero dizer, realmente não vejo isso acontecendo. E isso porque a China não ocupa a posição na economia mundial que, digamos, os Estados Unidos ocupavam na época do colapso da liderança britânica. Então, vejo um processo muito diferente e prolongado ocorrendo, no qual o dólar iria declinar, mas, por outro lado, não é algo imediato, sabe? Nem mesmo no futuro próximo. or even in the foreseeable future. China also has capital control. A China também possui controles de capital, que restringem o yuan de se tornar uma moeda global. Portanto, seria necessário uma enorme financeirização da economia chinesa, algo que enfrenta uma resistência tremenda dentro do Partido Chinês. Assim, seriam necessárias grandes mudanças políticas, o que seria ruim para o mundo. Acho que uma das minhas perguntas, muito importante na minha opinião, do ponto de vista do Sul Global, que eu queria fazer, se conecta perfeitamente ao que o professor Patnaik acabou de mencionar. Essa diferença do dólar em relação a uma cesta de moedas, mas não em relação ao Sul Global. Então, o dólar pode estar se desvalorizando em relação a muitos países do leste asiático, mas está se valorizando em relação à Índia e outras moedas do Sul Global. E eu acho que algo sobre o qual temos falado no programa é que esse enquadramento binário de Ocidente versus Sul perde o ponto de que, na verdade, estamos vendo uma tripolaridade ou uma trifurcação do mundo, na minha opinião. Existe o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, com uma renda per capita muito alta. Depois há a China, que cresceu muito em termos de poder agregado, mas também passou por uma transformação doméstica substancial, erradicando a pobreza absoluta, etc, etc. E então há o resto do mundo, restante do Sul Global, onde vimos muito pouco aumento ou melhoria substancial no padrão de vida nos últimos 30 anos. E eu acho que isso é muito importante de ser discutido aqui, porque muitas vezes essas discussões geopolíticas sobre desafios ao Ocidente perdem o ponto de que, em termos de padrão de vida e em termos de várias outras coisas que realmente importam para a maioria global das pessoas, não houve qualquer convergência. Isso ignora a ideia muito ingênua sobre convergência do PIB. Sim, se você pegar Índia, China e Brasil juntos, houve convergência no PIB. Mas se você olhar para os mais pobres do Sul Global, houve muito pouca, se é que houve alguma, convergência do PIB per capita.
Quero que tanto o professor Patnaik quanto o professor Wolff respondam a essa linha de pensamento que venho tendo em minha própria mente. Talvez o professor Patnaik possa começar e então o professor Wolff pode concluir para nós. No, I entirely agree with you. I agree with you. Agora, eu concordo totalmente com você. China Concordo que olhar para a China e talvez alguns outros países do leste asiático, da mesma forma que olhamos para o sul global, é realmente um erro, porque eles ocupam posições muito diferentes na economia mundial. Você está certo ao dizer que houve alguma melhora no padrão de vida da população no leste asiático. Mas, por outro lado, não vejo uma melhora correspondente nem na África subsaariana, nem no sul da Ásia, nem em outros lugares. Portanto, quando falamos sobre o sul global, realmente não deveríamos incluir países como a China dentro desse grupo. Para onde países como a China irão nos próximos anos é algo sobre o qual eu não gostaria de especular. something which I would not like to venture into. But on the other hand, as far as the global south is concerned, particularly Por outro lado, India, no que diz respeito ao sul global, especialmente países como a Índia e outros, posso ver claramente que surgiu uma cisão no período pós-independência entre a burguesia e os grandes empresários de um lado, incluindo, é claro, a classe média urbana, e a maioria da população do outro. Não há dúvida de que houve uma melhora na posição da grande burguesia e da classe média urbana, mas houve, na verdade, uma piora na situação da maior parte dos trabalhadores. deterioration in the position of the bulk of the working people. Therefore, as far as these countries and these Portanto, countries are no que diz respeito a esses países, particularmente os países do sul global, excluindo países como a China, a luta deles é muito mais no sentido tradicional que temos visto em relação ao subdesenvolvimento. Em outras palavras, temos visto o capitalismo não como um meio de elevar o povo, mas como um meio de oprimir o povo. E essa proposição ainda se mantém para grande parte do sul global, razão pela qual vejo os próximos anos como anos de luta de classes, que, em instância, nos farão small. class struggle which would ultimately lead us forward. Professor Wolff, conclua para nós. Como essa discussão lhe parece a partir da perspectiva do norte global? Takes me back to the opening part of our conversation. Isso me leva de volta ao início da nossa conversa. Imperialist struggle in Você tem a luta anti-imperialista em toda a sua complexidade. Ela coexiste, de uma forma ou de outra, com a luta de classes. O que o professor Patnaik acabou de nos dizer é que se você olhar de forma um pouco mais desagregada para o que está acontecendo, começa a perceber onde a luta de classes é a questão central. Essa tem sido uma luta antiga. Em todos os movimentos anticoloniais, incluindo a Índia, havia pessoas ligadas à luta de classes na liderança, enfrentando aqueles que não queriam que essa luta de classes estivesse em primeiro plano. Eles podiam até admitir isso, podiam até simpatizar. As condições estão mudando, assim como a relação entre o anti-imperialismo, é aí que entram os Estados Unidos, e as dinâmicas internas dentro dos BRICS ou do Sul Global. Podemos até começar a abandonar a linguagem sobre o Sul geográfico e passar a usar uma linguagem que foque nas diferentes lutas que ocorrem dentro dos processos que analisamos. inside the processes that we examine. E isso inclui o próprio núcleo imperial, por se ter havido bem dos podes. Yes, and if Professor Patnaik is right, Sim. I believe he is, E se o professor Patnaik estiver certo, e eu acredito que está, se o orçamento se deslocar para o militarismo, se o militarismo for a única maneira de manter tanto o império quanto o capitalismo doméstico, então o estado de bem-estar social será comprimido. Nós, nos Estados Unidos, já estamos vendo que o meio-termo está desmoronando, à medida que as pessoas vão para a extrema-direita ou para a esquerda, porque não suportam a deterioração atual de sua situação. existing deterioration of their situation. Sim. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, professor Wolff e professor Patnaik. Quis ter essa conversa porque é muito importante termos uma discussão mais aprofundada sobre as mudanças e o mundo em que vivemos. Obviamente, vivemos em uma era de YouTube e redes sociais, onde não acuso ninguém, porque até eu às vezes preciso exagerar para mostrar tendências que realmente estão surgindo.
Mas por trás disso, existem diferentes camadas, como o professor Wolff disse em nossa declaração inicial. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Wolff e professor Patnaik. Once again, thank you very much, Professor Wolff and Professor Patnaik. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. E o link está na descrição abaixo. E se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.